E aí, pessoal? Beleza? Vamos lá, tô todo mundo aguardando aqui nesse troço. Hoje eu não deixei travado, tá vendo? Hoje eu tô admitindo a galera. Boa tarde, pessoal. Ah, vamos lá, fechando os áudios. Aqui mais gente. Né? Nós temos aqui a pessoal entrando aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo e contigo, professor? Bem, graças a Deus. Ana, eu te coloquei de make host. Faz um favor para mim. Então você vai Pode admitindo deixar. a galera e se tiver alguém falando, você fecha os microfones, que tiver aquele barulho de casa, né? Aquele fundo, tá bom? É porque eu vou precisar hoje da tela bem grande, além para gravar a aula melhor, para nós também termos uma visualização, porque a matéria hoje ela é bem bacaninha, né? Então é bem bacana a matéria. Então eu vou precisar de vocês aqui junto comigo. Estou tentando aumentar essa tela. Ah, não é aqui. E o que que acontece? Que eu estou perdido. Não. Aí, agora sim. Bonitinho, nos conformes, telão. Galera, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de química. E nós vimos na aula passada, fizemos cálculos de densidade, né? Estou preparando o material de densidade de vocês, com os outros exercícios. Vão vir a parte que eu vou botar lá no Google Classroom, né? Sala de aula. Então, ele vai para lá. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? É, vamos lá. Eu até esqueci de pegar minha apostila. Pera aí, rapidinho. Deixa eu pegar minha apostila aqui. Eu tô falando com vocês. Mas a apostila tá bem próximazinha aqui. A gente tá falando um pouquinho. O que que nós vamos hoje? Falamos de separação de misturas. Eu acabei a apostila? Tô achando que eu acabei a apostila, galera. Professor, já é a apostila 2. Já é a apostila 2, né? Vamos então na apostila 2. É que eu não tenho ela aqui. Vocês já receberam a apostila 2? Sim, Sim. Qual o primeiro conteúdo aí, fazer um favor? calma É aí, já vou estrutura olhar. e semelhança atômica. Isso. Estruturas e semelhanças atômicas. Então tá, galerinha, ó, vamos para a apostila 2, uma parte muito legal. Vamos falar da estrutura, vamos falar das semelhanças atômicas. Primeiro vamos lembrar da estrutura. Quais são o que a gente precisa de informações dessas estruturas para depois estarmos brincando com a semelhança atômica, tá? Bem, todo mundo conhece o átomo e a nossa primeira aula, aquela única aula, né, que nós tivemos lá na sala, ó, o átomo, né? Nós temos o átomozinho, só um minutinho, porque a televisão está um pouquinho alta. Vocês estão ouvindo aí? Só um minutinho, dá para ouvir, Carol? Tá? Então tá ótimo. Minha sobrinha está assistindo televisão aqui. Então, olha só. Nós temos o átomo, né? O átomo, ele tem as partículas dele. Lembra? Ó, ele é constituído de prótons e nêutrons, que estão lá no núcleo do átomo. Estão no núcleo, ok? E na eletrosfera, você tem os elétrons, né? Os elétrons, e eles estão na eletrosfera. Então, é isso que a gente precisa saber da estrutura do átomo, né? Então, o átomo, ele é esférico, né? Ele é maciço, desculpa, maciço, oh, maciço não. Ele é esférico, ele é... Falei igual o Dalton, né, professor, eu agora? estou falando igual o Dalton. Na verdade, ele é esférico, sim. Mantém a lei de Dalton, tá? Mas ele não é maciço, não. Ele tem um núcleo.
Lembra? Depois eu acho que eu vou ter que fazer uma revisão de modelos atômicos. Aí o Rutherford descobriu o núcleo dele, né? E aí também o Chadwick, né? Que é igual o nomezinho do ator aí que morreu esses dias, do Pantera Negra. Então, ele descobre então os nêutrons. E o Rutherford já tinha dado uma ideia de nêutrons, que poderia alguém que está neutralizando. E aí ele, é, ele descobre os nêutrons. Então, os nêutrons estão no núcleo do átomo. Ó, prótons e nêutrons no núcleo do átomo. Então, é aqui, galera, que vocês têm que ficar esperto, tá? Porque a massa, isso aí, é o Chadwick Boseman, né? Que é o ator. E o James Chadwick é o cientista que descobriu os nêutrons. É Boseman, isso mesmo. Pena, né, cara? O cara de 43 anos. Olha só. Beleza. Olha só. Então nós temos aqui, ó, presta atenção. Isso é interessante você anotar, porque esses dois que estão no núcleo do átomo, eles são responsáveis pela massa do átomo. Ó. Então eles que determinam a massa do átomo. Então quem vai determinar a massa do átomo é os prótons Professor, mas a massa tá no núcleo, não é? tá no núcleo. Ó, por isso que eu coloquei aqui, Ah, ó. entendi. O núcleo, ele é constituído por prótons e nêutrons, e os prótons e o nêutron, o núcleo do átomo, é que define a massa, tá bom? Porque os elétrons, professor, mas o elétron não tem massa? Tem. Tem massa sim, mas nós falamos que é uma massa desprezível, tá? Então, é aquela massa desprezível. Se eu não me engano, gente, ó, se você pegar a apostila 1 aqui, só um minutinho. Apostila 1. Esse quadrinho aqui, ó, você vai entender o que eu estou falando. Dá uma olhadinha lá, certo? E vem. Então, depois, tirando as dúvidas comigo, pode me chamar lá no grupo do pré-IFES, que eu estou lá no grupo de vocês, tá bom? Beleza. Vamos lá, vou continuar aqui. Então, o elétron ele tem uma massa que nós falamos desprezível. Vamos lembrar por que desprezível? É legal a gente fazer essa revisãozinha toda. Ó, nós falamos que o elétron tem massa, ó, massa desprezível. Você vai desprezar essa massa. Ah, mas por quê, professor? Simples. Porque a massa do elétron, ela é definida assim, ó. É você pegar a massa do próton e dividir por 1836. Então, esse resultadozinho aqui vai dar 0,0000 alguma coisa. Então, daí, então, um número tão pequeno, nós falarmos, então, que a massa do elétron é desprezível. Você vai desprezar esse cara. Tá bom? Massa desprezível. Ela não vai fazer, não vai influenciar em praticamente nada aqui. Então, sempre a nossa massa, nós vamos lembrar o elétron como fosse massa zero. Tá bom? Então, para você ficar assim, bem legal, fica assim, ó. O próton, né? Ele tem a massa 1 e a carga 1. Tá, vou fazer aqui rapidinho para você lembrar lá da nossa primeira aula lá atrás. Tá. E os nêutrons? Os nêutrons, eles têm, então, a massa 1 e a carga igual a zero. Nêutrons não tem carga. Qual é a função do nêutron, professor? Lembra pra gente? Sim, o próton, ele é estável. Então, ele vai querer buscar estabilidade. Então, o tempo todo ele está, tipo assim, agitadão. O nêutron é o cara que inibe a ação do próton. Fala, não, eu vou explodir. Não, calma aí. Pera aí, pô. Não, eu vou explodir porque estão mexendo comigo. Rapaz, dá um tempinho, calma aí. É ele que faz isso aí. Então, ele vai neutralizar, o nêutron neutraliza a ação do próton. Tá bom? É assim que nós vamos guardar para a nossa provinha, para ninguém esquecer. Tá. E os elétrons, professor? Então, os elétrons,
eles apresentam, então, a massa zero e, a massa zero e a carga aqui, ó, carga mais um, né? Vou botar carga mais um, tá, gente? Carga mais um. A carga dele é menos um. Então, carga negativa. Então, ó, próton, massa 1, carga mais um, ou carga positiva. Os nêutrons, eles apresentam massa 1, mas não tem carga. Os elétrons, não tem massa, mas tem a carga negativa, menos um. Essa tabelinha vai te ajudar demais na aula de hoje. Tá bom? Então, beleza. Poxa, legal. Que massa. Ô, professor, já que você está fazendo isso tudo, eu já aprendi lá na escola, por exemplo, que a massa é definida pelo somatório de prótons e nêutrons. Isso mesmo. O que acontece? Como os elétrons são de massa desprezível, eu posso dizer que a minha massa, que é representada pela letra A, então guarda isso, tá bom? Ó, a massa é representada pela letra A. Ela é igual ao número de prótons, que eu vou dizer que é Z, tá? Ó, Z, tá bom? Isso aí. Você botou A igual a P mais N, né? Pode manter, mas nós chamamos na fórmula os números de prótons de Z, tá bom? Isso, Z igual a P. Isso aí, Gabriel. Beleza, foi você que botou o... Tá gravando aqui agora, tá gravando, tá bom? Não tá aparecendo o Agora nomezinho? sim. Recorde, não? Tá bom. Agora tá gravando. Agora tá Computador. gravando? Então ele travou aí, alguma coisa que eu bati aí, alguma coisa que ele travou. Tá bom? Desculpa aí. Então, voltando aqui, tá bom? Ó, então, vou falar de novo e de repente não gravou. Eu vou mostrar a vocês o que acontece com essa fórmula. Porque a definição lá da massa atômica, tá bom? Ó, a massa atômica de um elemento químico, eu consigo definir em cima disso aqui, ó. Beleza? Então, para fazer isso, eu vou ter que apagar o lado de cá. Vocês querem fazer um print disso aqui, depois eu passo? Então, na hora da aula lá, você consegue fazer um print na hora que você está assistindo, né? Eu vou apagar isso aqui, tá, galera? Beleza. Vamos lá, o que interessa, né? Nós estamos aí chegando a uma parte bem legal. Ixi, esqueci minha solução lá embaixo. Vai ficar meio manchadinho aqui o quadro. Tá meio manchadinho, mas não tem problema não. Olha só. Eu vou pegar aqui agora para vocês. Nós sabemos que vou botar aqui o elemento químico sódio, certo? Então, ó, o sódio ele tem seu número de prótons 11, né, que é o número atômico, e a sua massa 23. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é como é que eu represento isso, como é que eu represento um átomo. Também foi falado lá na aula, lá no início do ano, né? Como é que eu representava um átomo, né? Eu vou fazer isso aqui de novo, antes da gente ir na semelhança. Então, eu tenho o sódio, certo? De massa 23 e número atômico 11. O número atômico de um elemento químico é o número de prótons no núcleo do átomo. Se você pegar um elemento químico, vamos supor, o chumbo. O chumbo, o número atômico dele é 82. O que isso quer dizer? Que ele tem 82 prótons no núcleo do átomo. Se eu pegar aqui, por exemplo, o sódio que eu peguei aqui, ó. O sódio ele tem número atômico 11. Então, são 11 prótons no núcleo do átomo. E assim você vai fazer para todos os elementos químicos da tabela periódica. Todos? Todos, claro. Isso aí. Então, professor, peraí. O oganesônio, que é o novo elemento químico da tabela periódica, né, que entraram em 2018, na nova tabela, ele tem 118 prótons no núcleo do átomo. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, tá? Ele tem 118 prótons no núcleo do átomo dele. Então, o número atômico é, na verdade, o número atômico de um elemento químico é o número de prótons no núcleo do átomo. Por isso que fala que Z é igual a P, próton.
Vem para cá. Então, então você quer dizer então que o sódio tem 11 prótons no núcleo do átomo dele? Sim. E qual é a massa do próton? 1. Qual é a carga do próton? 1 também. Não é isso que nós fizemos? Ó, a carga dele é 1, a massa dele é 1. Certo? Eu tenho 11 prótons. Ok? Beleza? Tá. A massa de um elemento químico não é o somatório. Não, a massa de um elemento químico não é o somatório de prótons com nêutrons? Sim, professor. É isso mesmo. Se você tem 11 prótons e a massa do elemento químico é 23, quantos nêutrons eu vou ter agora? Professor, você pode repetir? Vamos lá, posso? Eu tenho 11 prótons no núcleo do átomo. Eu sei que o número de prótons e o número de somado com o número de nêutrons dá a massa do elemento químico. Eu falei para você que o sódio ele tem número atômico 23. Eu já tenho 11 prótons. Então, quantos nêutrons eu vou ter? 12. Isso aí, Maria. 12. 12. Olha só o que vai acontecer. Vamos lá na nossa tabelinha aqui de novo? O que acontece na tabelinha? Os meus nêutrons. Qual é a massa, professor? 1. Qual é a carga, professor? 0. Vamos chegar aqui, ó. A representação. Olha só que legal. Vamos lá, hein? 11 vezes 1, 11. Tudo bem? 11 mais 12 vezes 1, 12. Então, eu tenho aqui, então, 23, que é a massa do meu coleguinha. A massa, ó, lembra que eu falei? A massa de um elemento químico é o somatório dos prótons mais os nêutrons. Vocês entenderam a matemática que eu fiz aqui agora? Tá tudo bem? Vamos ver uma coisa interessante. Tranquilo? Então tá, vamos lá. Vamos ver o que acontece, então, com a carga. Olha como é que uma frasezinha que eu vou falar daqui a pouquinho para você. Ó, 11 vezes 1, 11. E tá o carro dos churros aqui na porta. Toda aula minha, já reparou? Ele para aqui na frente. Ó, ele fica tocando essa musiquinha da Aline Barros, que é um saco. Ó, 11 vezes 1, 11. Gente, vamos lá, hein? 12 vezes nada. 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 Então vai ficar 11. Olha lá, se eu botar um Na aqui no meio agora, ó, o que vai acontecer? O sódio, ele tem a sua carga, né? O seu próton igual a 11, porque o número de nêutrons, ele não influencia na carga do elemento químico. Lembra que ele é neutro. Ele não vai influenciar na carga. Tá vendo, ó? 11 mais nada, 11. Então, é o número atômico dele. Mas isso aí, João, é doideira, né? Mas o nêutron influencia na massa. 11 mais 12, 13. Então, o número atômico de um elemento químico é o número de prótons. A sua massa atômica é o número de prótons mais os números de nêutrons. 100%? Caramba, professor, que doideira, tá? Professor, eu tenho dificuldades para saber que é massa atômica, que é o número atômico. Eu tenho uma dificuldade disso fora do comum. Você não tem mais. Acabou. Ué, por quê, professor? Simples, que eu vou te ensinar, né? Cara, presta atenção. O número atômico de um elemento químico, em relação à sua massa, presta atenção, que agora eu falei, você vai fazer assim, ó. É mesmo, rapaz? Eu não tinha reparado isso? É isso que você vai fazer. Olha só, gente. O número atômico de um elemento químico, ele é sempre, ou ele será, né? Sempre menor do que a sua massa atômica. O número atômico de um elemento químico sempre será menor
do que a sua massa atômica. Por que isso, professor? Você está falando isso? Porque, olha só, se você pegar um elemento químico X, a representação é essa, tá? X. Eu aqui embaixo, por exemplo, eu tenho o número de prótons. Aqui em cima, eu tenho o número de massa. Ok? Beleza. Deixa eu achar meu pincel azul aqui. Aqui em cima, eu determino o número de elétrons. E aqui do lado, eu represento o número de nêutrons. Essa é a minha representação do átomo. Tá? Todo átomo, ele vai ser representado desse jeito aqui. Ó. Por exemplo, eu vou pegar um átomo de sódio. Vamos representar o sódio? Então, ele tem 11 prótons, ó, 12 nêutrons e sua massa 23 de massa atômica. Você acabou de fazer isso aqui agora. Professor, e esse elétron aqui? Então, toda vez que você vê um elemento químico que ele é um íon, quer dizer, ele perdeu o elétron ou ele recebeu o elétron, você representa aqui. Por exemplo, o sódio, ele é um mais ou apenas mais, né? Professor, e quando não tiver carga, é igual o número de prótons, não é? Isso aí que eu vou falar agora. Esse cara, então, é um cátion, tá? É um cátion. Ah, por quê? Ele é um íon, porque ele está perdendo. Ele está indicando aqui que ele está perdendo elétron, está perdendo um elétron. Vou botar um mais aqui. O que acontece? Professor, e quando ele não tem? Ele é um átomo. Ah, então ele é um átomo. E quando ele tem esse mais ou esse menos, que não é aqui, tá? É um outro elemento químico. No caso do cloro, né? Ele é negativo. Beleza. Eu vou falar isso para vocês na hora que eu estiver falando de isoeletrônicos. Eu falo novamente esse pedacinho aqui. Quando ele não tem, você faz isso aqui, ó. Ah, eu tenho aqui o sódio. O sódio 11 de massa 23. Quando eu não coloco nada aqui, nem positivo, e o outro elemento químico, que é o caso dos ametais, negativo, que é o caso do cloro, por exemplo. Cloro, 17, vamos botar aqui 35, botar aqui 18, ele aqui é menos. Ele não é nada, por enquanto. Não é nada. Esse cara é um átomo de sódio. Esse cara é um átomo de cloro. Ué, professor, mas por que isso? Simples. Ele não tem especificando se ele está perdendo ou se ele está ganhando o elétron. Está entendendo? Ele não está especificando se aqui é menos, aqui é mais. Não, ele não tem nada. Então, quer dizer o seguinte, que neste momento, ó, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quando eu tenho um átomo, o átomo ele diz o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não houve perda e não houve ganho. Legal. Quando eu coloco, deixa eu botar o meu clorinho aqui para cima. Então, esse aqui é o átomo, tá? Ó, ele é o átomozinho, ó. Ele tá aqui, é o átomo, tá? Esse aqui também é átomo. E agora, esse cara é um átomo ou ele é um íon? Íon. Ele é um íon. Por que ele é um íon? Porque agora eu tenho representado, olha, do lado de, vamos botar aqui de frente para o elemento químico, a sua direita. Ele está ganhando um elétron. Ele está ganhando um elétron, está recebendo, né, um elétron. Ó, então ele é representado aqui. Você nunca vai ver esse sinalzinho do lado de cá ou aqui embaixo. É tudo organizadinho, bonitinho. A química adora de ser organizadinha e bonitinha. Tá bom? Então, essa é a representação do meu átomo. O grande problema é que a tabela periódica ela pode variar. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos. Tá bom? O que você vê na tabela periódica, você não está vendo o átomo, você está vendo o elemento químico, o conjunto de átomos.
Tá. Lá na tabela periódica, tem algumas tabelas periódicas, por exemplo, eu posso espelhar uma para vocês aqui, que o número de prótons, né, o número atômico, vou botar assim, está embaixo e a massa está em cima. Tem tabela periódica que a massa está em cima e o número atômico está embaixo. Ah, mesma coisa na cabeça. Tem tabela periódica em que a massa agora passa aqui para baixo e o número atômico passa para cima. Então, para você não confundir de jeito nenhum, o número atômico será o valor sempre menor do que a massa atômica. Aí você vai vir aqui e vai falar assim, essa regra não vale, porque o hidrogênio é 1 e a sua massa também é 1. Não. O hidrogênio tem um número atômico 1 e a sua massa é 1,008. Então é maior do que 1. Então a massa é maior do que o número atômico. Tudo bem até agora? Tranquilex? Relax? Beleza. Professor, que legal. E para você adiantar aqui para você, supimpa, né? Se você tem um átomo, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, você sabe que no íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, se você pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, ele tem 17 prótons e agora ele está recebendo 18 elétrons. Esse negócio de perder e receber, eu vou ensinar para vocês no isoeletrônico, que eu vou começar as semelhanças daqui a pouco. Tudo bem até agora, galerinha? Como diz o João Vitor aí, tá supimpa. Alguma dúvida? Vocês queiram perguntar antes que eu dê um passo mais à frente? Tá bom demais assim, gente? Melhor parte daqui. Tá bem tranquilo. Eu gosto também, eu acho massa essa parte. Certo? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos apagar o quadro. Né? Vamos apagar o quadro. E vamos, então, falar um pouco o que é uma semelhança atômica. Né? O que é uma semelhança atômica. Tá bom? E quais são os tipos de semelhanças e para que serve. É tão fácil. O professor chega, ó, isso é um isótopo, isso é um isótono, isso é um isoeletrônico, tá? Mas onde é que eu uso isso? Tem professor que não fala onde você vai usar isso aí. E nós usamos bastante no nosso dia a dia, gente. Ó, você não tem noção o que esses caras são importantes dentro da química. Beleza? Então vamos lá, vou apagar o quadro. Bem legal, vou apagar o quadrinho aqui agora e vamos falar de semelhanças atômicas. O que é semelhança? A semelhança, na verdade, é o que você tem de igual com alguém. Claro. Por exemplo, eu e os meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, tá? Tenho mais 2 irmãos. Então, eu não posso dizer que a altura, eu tenho a mesma altura que eles. Não. Né? A semelhança atômica lá nossa de altura não é igual. Porque o meu irmão mais velho é o mais alto, o meu irmão do meio é o intermediário, eu sou o mais novo e o mais baixo. Uma semelhança que a gente tem interessante é, por exemplo, nós temos o mesmo sobrenome, Valdetaro, certo? Eu apresento o mesmo sobrenome que o meu irmão, porém, eu não tenho a mesma função que ele, ok? Então, eu não tenho a mesma função que o meu irmão. Por exemplo, meu irmão é engenheiro. Meu outro irmão era professor e depois fez veterinária. Eu estudei veterinária e decidi ser professor. Fiz ao contrário. Mas olha só, mas não tem, gente, não tenho semelhanças. Semelhanças. Eu tenho semelhanças com meus irmãos, mas eu não sou igual a eles. Ok? É isso que nós vamos analisar. Então, é isso que você vai ver o átomo. O átomo ele tem uma semelhança com outro átomo, mas ele não é igual. Ele tem até função diferente. E nós usamos no nosso dia a dia. Vamos lá. Vamos apagar o quadro, parar de conversa, falar mal da vida dos outros. E vamos, então, fazer aqui o nosso famoso, famosa semelhança
atômica. Vamos lá, semelhanças atômicas é muito, 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 muito legal. Vamos lá, então, buscar bonitinho aqui o que vai acontecer com a nossa semelhança. Bem, semelhanças atômicas. Bem, nas semelhanças atômicas, nós temos que olhar o que o átomozinho tem de igual com o outro, mas o restante dele é tudo diferente. Como assim, professor? Olha só. E nós vamos falar, então, usar uma coisa para semelhante, né? O semelhante é igual. Então, o igual, no latim, nós temos uma palavra que é muito interessante. É uma palavrinha chamada iso. Ah, eu conheço o isotônico. Isso mesmo. É a mesma. O isotônico, ele quer dizer, né? A célula é hipertônica. A célula é hipotônica, mas ele pode ter momentos isotônicos. Ah, legal. E o isotônico que a gente bebe, professor? Então, é a quantidade de eletrólitos, né? Então, é a quantidade de eletrólitos iguais. Isotônicos são bons tomar, principalmente quem gosta de praticar muito esporte. Eles são bons, tá? Eletrólitos. Tá vendo? Ó? Tudo tem sua função, filho. Tudo tem sua função. E nada é ensinado aqui à toa. É bom que você aprende um monte de coisa diferente. E eu vou falar da primeira semelhança. E aí você tem que ficar esperto com a primeira semelhança, tá? Por que você tem que ficar esperto com a primeira semelhança que eu explico? Não é o isóbaro, não, Clarinha. Ele é depois. É o isótopo. Isso aí. É o isótopo. Ah, professor, por que todos os professores começam pelo isótopo? Eu vou te falar o porquê agora. Porque, de repente, o professor ainda não falou para você um macetezinho para você guardar dos isótopos. E eu quero que meus alunos sejam aprovados no pré-IFES, no IFES, né? Sejam aprovados no IFES. Eu vou ensinar isso para você. Olha que legal. Para ser um isótopo, olha o pezinho de prótons. Isótopo. Então, eles vão ter, ó, eles são iguais. Eles são iguais no número de prótons, mas eles são diferentes no número de elétrons e são diferentes também no número de nêutrons. Ah, legal, né? Bacana. Beleza. Ah, então eu posso dizer que apresenta um número de prótons iguais, diferente número de elétrons, diferente número de nêutrons. Isso aí. Isótopo com S, tá, Guilherme? Pode botar o isótopo com Z, né? Para chamar a atenção daquele Zzinho que eu fiz aqui. Mas toma cuidado, porque se for uma prova, não digo vocês vão fazer prova objetiva, mas no futuro, vocês podem fazer provas discursivas. Se você escrever isótopo com Z, o cara vai te matar. Então eu coloco P de próton, para ficar bonitinho, né? C igual a P. Eu entendi a sua ideia, né? Z igual a P. Mas isso você tem que tomar cuidado na hora de escrever, você lembrar de escrever bonitinho. Tá bom? O que é interessante nos isótopos é lembrar que se ele é o mesmo número de prótons, o que é o número de prótons de um elemento químico? Isso é um número atômico. Número atômico. Então, como o número atômico é o mesmo, o elemento químico não pode ser diferente. Ele tem que ser o mesmo elemento químico. E é aí que começa a historinha do isótopo para você guardar. Você vai analisar o carbono, carbono, carbono. Ué, eu só vou analisar carbono? Claro, neste caso aqui, sim, os isótopos você não compara com outro elemento químico. Você só compara com o mesmo elemento químico, porque ele tem o mesmo número de prótons, então ele tem um número atômico igual. O que ele vai ter diferente? Vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar o número atômico 6, 6, 6. Eu vou colocar a minha massa 12, 13 e 14.
14. Tá bom? Beleza. Gente, devido a, ó, eles apresentam o mesmo número de massa, tá vendo, ó? Desculpa, o mesmo número de carga, ou número atômico, né, o número de prótons, mas são diferentes no número de massa. São diferentes também no número de nêutrons. Vamos calcular o número de nêutrons? 12 menos 6, vamos colocar aqui, ó, 6. 13 menos 6, 7. 14 menos 6, 8. Então, eles estão apresentando o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, mas eles são diferentes no número de massa e são diferentes também no número de nêutrons. Tudo bem até agora? Legal? Beleza, professor, mas o que isso ajuda na minha vida? Esse carbono aqui de massa 12 é o carbono mais comum que tem, que é o carbono grafite, que nós conhecemos no nosso dia a dia, né? O carbono grafite, por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa, deixa eu puxar aqui, deixa eu botar aqui pertinho da câmera, olha ele aí, o grafite da sua lapiseira. Tá vendo? Olha que bonitinho. Beleza. Tá, professor. E aí? Surpresa. Oh, ele travou de novo. Não sei por que está travando a gravação direto. Já soltei. Acho que eu encosto no notebook, que eu boto os pincéis em cima do notebook. Aí deve ser isso. Surpresinha para você. Calcula o número de nêutrons de cada um deles. Vai lá, rapidinho. Ah, é? Pode ser que está sem espaço? É, eu vou esvaziar a pasta do... Porque tem um monte de aula. Como essas aulas estão lá no YouTube, gente, toda a minha aula também eu gravo lá no YouTube. Você pode ir lá no YouTube e assistir, tá? O canalzinho chama-se Fernando Valdetaro. Lá tem as aulas do pré-IFES e pré-ENEM. Então, quando tiver escrito pré-IFES, é o que você tem que assistir, tá? E pré-ENEM, você não assiste, porque são aulas de pré-vestibular. Opa, menos um não, gente. Não pode ter menos um aqui, não. Onde é que tem menos um? Um menos um dá menos um? Professor, o número de massa lá em cima é qual do primeiro? É 1? É porque... Um, Tá. 2 e 3. Qual o número Atômico. Qual o número de nêutron? O número atômico também é 1, tá? Aí é 0, né? É 0, né? Zero. Porque o outro é 1 e o outro é 2. Isso aí, 0, 1, 2. Gente, isso dá um BO. Dá um BO. Por que que dá um BO? O que que acontece? Bem, é porque o pessoal estranha. Como um átomo não pode ter nêutrons, né? Toda aula minha, esse horário, toca esse telefone, alguém procurando uma pessoa. Assim, a pessoa não... Esse telefone é novo, a linha é nova. Olha aqui. Olha só. O número de nêutrons é igual a zero. Professor, você pode ter 0 nêutrons? Pode. Pode ter 0 nêutrons. Hã? Você não pode ter 0 próton. Não existe número de átomos sem próton. Mas um hidrogênio é um átomo sem nêutron. Por isso que esse cara reage muito fácil, gente. Por isso que ele tem a ideia, vamos supor, bombas atômicas, né? As bombas atômicas, as bombas de hidrogênio. Esse cara é perigosíssimo. Ele está instável. Qualquer coisinha ele vai explodir para buscar estabilidade. Bomba de hidrogênio. É isso aí. Por isso que esse camaradinho também ele reage bastante. Ele gosta de estar sempre com carbono, né, ligado ao carbono, que são os compostos orgânicos. Ele está lá na química inorgânica, nos ácidos. Ah, mas aí tem os óxidos, também tem alguns óxidos com hidrogênio, que é o caso da água oxigenada, certo? Enfim, você tem esse camarada hidrogênio participando da formação de sais também. Esse cara reage bastante. Então, ó, 0 nêutron. Isso aí. Esse cara, ele tem um nomezinho, como ele tem 1 de próton, nós chamamos ele de prótil. Esse é o prótil.
tá? Esse é o... Professor, tem que saber esses nomes. Não precisa saber os nomes, só fato curioso, que é bom para vocês. Só assim, só fato curioso, tá? Se botar lá, por exemplo, se ele pegar lá, ele vai falar assim, ó, o prótimo, lembra que o Fernando falou isso aí, vai falar alguma coisa em relação às semelhanças atômicas, é só você lembrar isso aí. Olha aqui, ó, esse aqui é o deutério, ok? O 2. E esse que tem a massa 3, nós chamamos de trítio. Tirando esses dois são radioativos. Tá bom? Então, só um fato curioso para você saber. E o fato mais curioso é que o hidrogênio é o único elemento químico que não apresenta nêutrons no núcleo do seu átomo. Nossa, que legal! Deutério com U, tá? Deutério com U, tá, Gabriel? Eu lembro isso aí. Trítio, prótio, deutério, né? E o trítio. Legal? Ah, professor, gostei da aula de hoje, estou sabendo um monte de coisa diferente. É isso aí, o carbono 14, fala da radiação, a diferença do diamante para o grafite, né? E ainda estamos falando do hidrogênio que não tem nêutron no núcleo do átomo. Pô, pronto, ganha a semana. Vou passar o feriadão tranquilaço. É isso aí. Vamos lá para mais uma semelhança? Dá para falar mais uma? Que horas agora? Ah, dá para falar. Dá sim, professor. Tem 10 minutos ainda. Isóbaro. Olha agora o que você vai fazer. Isóbaro. Você vai escrever assim, ó. Isóbaro. Bem, o A, você aprendeu que é massa, número de massa. Então, ó, então ele vai ter, eles serão iguais no número de massa, beleza, mas serão diferentes no número de, eu botei prótons, elétrons, não, aqui é, desculpa, gente, ó, eu falei aqui, ó, igual o número de prótons, diferente, o número de elétrons também é diferente, não é diferente não, aqui é massa, desculpa, tá, gente, apaga aí. Eu fiquei falando massa, massa, massa e escrevi elétron. Ô, cabeça. Ó, iguais no número de massa, tá? Diferentes no número de prótons e diferentes também no número de nêutrons. Professor, peraí. Se ali você comparava o mesmo elemento químico, se o número de massa é diferente, daqui para frente, então eu tenho que comparar com quem? Igual, né? O número de prótons diferentes. Eu tenho que comparar com quem? Com outro elemento químico. Elementos diferentes. É isso aí. O número atômico é diferente. Mas geralmente o seu vizinho, tá? E não é tão longe assim, não. O seu vizinho. Tá, professor? Dá a ideia aí. Então tá. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o potássio, que eu já citei ele aqui, ó. O potássio 40, de número atômico 19. E eu vou pegar aqui o meu cálcio, de massa 40, número atômico 20. Então aqui, ó, eu tenho 21 nêutrons, e aqui eu tenho 20 nêutrons. Não é isso? Então, o número de nêutrons diferentes. O número atômico, gente, ó, 19 e 20. Número de prótons diferentes. Bateu. Mas as suas massas são iguais. Tá vendo? Gente, massa. Professor, peraí. Isóbaro. Isso tem a ver com a cirurgia bariátrica? Tem. Quando você fala cirurgia bariátrica, é para redução de massa. Ó, baro é massa. Ó. Aê, professor. Quem sabe faz ao vivo, hein? Não é? Depois eu vou ensinar o que é um cátion trivalente, bivalente, monovalente, tá? Gabriel, pode ficar tranquilo. Beleza? Pô, professor, faz outro exemplo aí, então. Ajuda aí. Agora. Você pediu? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o nitrogênio. Nitrogênio 7, 14.
E vou pegar o meu amigo carbono 14. Tá? 6. Gente, 19 e 20, o número atômico é como se fosse um do lado do outro ali, o bichinho. Ó. O carbono com... Carbono, desculpa, o cálcio com o potássio. Vizinho. Olha aqui. Nitrogênio, o carbono 6 e nitrogênio 7. Vizinho. Tá vendo? Professor, o que significa atomicidade? Atomicidade indica a quantidade de átomos que se tem em uma determinada fórmula. Por exemplo, eu tenho aqui água. Então, qual é a atomicidade? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, isso aqui é a atomicidade. Quantidade de átomos que se tem em uma fórmula de uma determinada substância. Legal? Mas seria a mesma coisa do que número de prótons? Não. Não. O número de prótons... Tipo, se só tivesse um elemento, sem ser uma molécula. Você está dizendo O2, O3, por exemplo. É. Oxigênio. Só tem um elemento químico, oxigênio. Substância simples, O2, O3. Então, eu tenho só o oxigênio na fórmula, tá? Só que eu tenho 2 átomos de oxigênio, que é O2. Então, qual é a atomicidade ali? 2. 2 átomos de oxigênio. Então, se ele estiver sozinho, não tem como. Qual é a atomicidade da água? Quantos átomos tem a água? 3, né? 3. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Isso que é a atomicidade. Mas, tipo assim, se ele estiver sozinho, tipo, o sódio, se estiver sozinho, não tem atomicidade, né? Ou é só um? É 1 porque ele é o átomo, mas ele não está formando substância. Porque para formar substância, ele tem que se ligar a alguém. O sódio não forma substância simples. Sódio sozinho. Show? Tudo bem? Vamos lá então, hein? Vamos para mais um aqui, galera. Aqui, ó, eu tenho que terminar, professor. É bom você terminar, né? Olha só o número de massa igual. Aham. Número de prótons diferentes. Os números de nêutrons também diferentes. Olha lá, ó. Bateu? Bateu. Né? O nitrogênio, eu comparando o nitrogênio com o carbono 14 radioativo e o nitrogênio que a gente usa no nosso dia a dia, né? O nitrogênio 14, o nitrogênio bonitinho. Esse que nós temos de 78% na nossa atmosfera. Legal, professor. Faz mais um, porque está acabando o tempo. Tá, vou fazer mais um, vou fazer. Hoje eu não vou sair do isóbaro, porque começar um negócio com 3 minutos não vai dar, né? Não é miojo, né, gente? Ó, vamos pegar aqui, então, Deixa eu pegar um legal aqui, deixa eu lembrar, hein? Oxigênio. Deixa eu pegar aqui. Não, oxigênio não. Deixa eu pegar aqui. Eu posso fazer. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui. Não, deixa eu pegar o cloro. Cloro. Pegar o cloro. Hoje eu queria pegar um diferente, cara. Diferentezinho. Tá bom, vou pegar aqui, ó. Agora eu pego. Vamos pegar aqui o argônio. O argônio, ele é, o número atômico dele 18, certo? O argônio é o 18, mas existe o argônio de massa 40. E eu posso comparar, por exemplo, com esse potássio aqui, ó. Potássio 19 de massa 40. Então, beleza. Legal. Então, eu tenho o mesmo número de prótons, mesmo número de massas, diferente no número de prótons e diferente também no seu número de nêutrons. Tá aí, ó. Tá aqui. Eu posso pegar... Tem vários, gente. Você pode pegar vários aí isóbaros que apresentam o mesmo número de massa. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Olha só. O que eu vou... vou pedir o Gicleito para ele mandar essa apostila para mim em PDF, para que eu possa estar olhando os exercícios
Então, quem sabe, pode ir sentando a lenha aí nos exercícios. Aqueles que estão com dificuldade, façam pelo menos essas duas partes aqui, exercícios que estão relacionados aos isótopos, aos isóbaros e às estruturas atômicas, tá? Porque na próxima aula eu vou montar um negócio muito legal analisando a apostila de vocês, que eu vou pedir o Gicleito para me mandar. Eu vou até pedir agora isso aí para ele. Se ele pode mandar para mim essa apostila, que eu já iniciei a apostila 2. Me coloco à disposição de vocês para tirar dúvida da apostila 1. As suas dúvidas podem ser enviadas lá no grupinho do WhatsApp, galera. Que eu vou dar uma olhada, faço e mando a resolução. De repente, a sua dúvida é a dúvida do seu colega também. Beleza? E aí eu tiro dúvida de toda a turma. Tudo bem, pessoal? Grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom final de semana prolongado. Puder, descanse um pouco, né? Não fica só estudando. Descanse um pouco, porque mente cansada não aprende nada. Beleza? Beijo. Deus abençoe cada um de vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau.